Olá, navegante das palavras! Continuamos navegando por 1985. Eu tinha saído do escritório de advocacia como temporária, porque tinha acabado, a secretária que estava de férias voltou e eu precisava imediatamente de um outro temporário. Eu não podia me dar o luxo, por exemplo, carreira. Não dava tempo, eu precisava de emprego. O pensionato, ele não esperava o pagamento. Se eu chegasse lá, olha, não tenho dinheiro. Eu precisava comer. E era sempre tudo muito pouco. Eu ganhava só para sobrevivência. Eu não dava. Sempre, desde que eu tinha chegado em São Paulo, eu só ganhava para sobrevivência. Não dava nem para pensar na carreira de tradutora que eu estava formada. No que acabou o contrato lá, temporário, nesta empresa que eu fui secretária, a agência já ligou para mim e falou, olha, tem um outro temporário, mas são só 2 dias. Eu falei, eu não quero saber se são só 2 dias. Eu vou. Eu não posso ficar nem um dia desempregada. O desemprego durante décadas, ele foi o meu maior fantasma em São Paulo. Porque uma pessoa que depende de emprego para tudo, para se sustentar, e esse emprego, ele tá mais a ver com o sustento do que com uma carreira, o desemprego destrói tudo. Ele destrói o pouco que você tem, ele pode destruir esperança, ele pode destruir tudo. Porque se faltar o emprego, vai faltar para o básico. E aí eu peguei esse emprego de 2 dias, era para uma datilógrafa que tinha ficado, estava de licença médica por 2 dias, eu ia trabalhar no escritório jurídico de uma grande empresa nacional, me apresentei, a gerente trouxe uma pilha assim, de petições, falou assim para mim, olha, essas petições estão todas atrasadas, você acha que você consegue colocar em 2 dias o atraso? Eu olhei e falei assim, só isso? A gerente achou que eu era um topete. Eu falei, a gente, não, é tudo isso. Eu falei, não, mas tudo bem, é isso aqui que precisa ser posto em dia? Eu só sei que eu comecei à tarde, porque foi à tarde que eu comecei. Eles estavam tão desesperados que pediram para eu começar à tarde, depois do almoço. Eu só sei que dali, sei lá, não tinha terminado o expediente, eu já tinha devorado tudo aquilo, já tava tudo em dia. Começaram a me chamar de furacão do teclado. E aí eles ficaram, os advogados, as advogadas ali da área, passavam, eu assim, né? Que fenômeno, é um tal de vai e volta com aquela datilógrafa lá, meio esquisita, né? Séria, porque eu era séria mesmo, focada. E aí eu terminei, eu falei para a gerente, então eu não preciso vir amanhã, porque o que eu tinha que pôr em dia, eu já coloquei, né? Não, você vem amanhã. A gente tem outras áreas que estão precisando acertar as petições, você volta amanhã. Voltei. E aí, eu não sei, desengavetaram um monte de petições, porque o fenômeno aqui engolia tudo, né? Eu só sei que no final do expediente, essa gerente me chamou, aliás, eu gostei muito dela. Foi uma mulher muito simpática, muito atenciosa na minha vida. Eu tive muita sorte ali nesse departamento jurídico que eu trabalhei. Ela falou assim, você tem interesse em ficar aqui? Eu falei, claro, eu preciso de emprego. Ela falou, então, porque a menina não vai voltar mais. E aí a gente tem essa vaga de datilógrafa. Mas como você tem o contrato com a empresa, você precisa ficar primeiro 3 meses como temporária e depois a gente registra você. Ah, topei na hora. Falei, nossa, topei no ato. Eu nunca soube, mas eu acho que eles mandaram aquela menina embora. Porque quando eles viram a rapidez com que eu datilografava, o mundo corporativo é assim, né? Eu não sei, nunca me falaram. Falaram que a menina não quis voltar. Mas é bem provável que eles a demitiram para ficar comigo. Enfim, eu comecei e eu era muito rápida. Então, às vezes, não tinha nem o que dar para eu fazer, eu ficava ali. Meio que... Aí eu estava tranquila, eu lembro que ela chegou para mim, naquela época tinha muito office boy, né? Eram meninos menores de idade que trabalhavam nas empresas. E tinha um menino muito simples. Normalmente esses meninos eram como eu, vinham de classes baixas, né? Para trabalhar como office boy. E ela falou, já que você está tranquila no período da tarde, por que você não ensina a datilografia para ele? E eu acho que ele foi o meu primeiro pupilo, não sei onde ele anda, mas eu lembro que eu deixei ele
um exímio no teclado. E naquela época da datilografia, eu acho que se eu não tivesse sido exímia, o que me salvou muito em São Paulo nesse período foi eu ter sido exímia datilógrafa. Eu acho que é por isso que eu não ligava muito para minha carteira profissional. Importava que eu era muito rápida no teclado. E aí ensinei esse menino, ficava ali à tarde, e nisso eu fui ficando amiga de um dos advogados. Ele gostava muito de mim, ele sempre estava lá conversando, às vezes eu almoçava junto com ele, era o único advogado que me convidava para almoçar, porque os outros não. Havia o tal distanciamento social e hierárquico. E eu lembro que ele me apelidou de Jacupitanga. Eu falei, mas por que Jacupitanga? Ele falou, não sei, você é uma mistura de Jacu com pitanga. Porque eu ganhava umas roupas de uma menina no pensionato, que ela tinha um bom gosto enorme, dava umas roupas clássicas, bonitas. E eu, naquela época, já era fã do Dockside Samelo, o azul. E eu não importava, eu guardei dinheiro e comprei um Samelo para mim, que eu queria o de marca, Samelo. Então, não importava a cor dessa roupa clássica. Eu punha essa roupa misturada com uma camiseta e o meu Samelo azul sempre. Eu não abria mão do meu Dockside Samelo, porque eu vinha trabalhar a pé. E eu andava mais ou menos uns 3 quilômetros nessa época. Então ele olhava assim, falou, mas aqui nada combina com nada, né? Mas ele falou, não sei, isso é uma mistura de Jacu com pitanga. E eu gostava desse apelido, eu achava tão carinhoso quando ele me chamava de Jacupitanga, né? Que eu era uma mistura do Jacu com pitanga. Entre um almoço cá, um almoço acolá, ele começou a querer saber um pouquinho dessa minha vida afetiva. Eu não falava muito desse namorado. E à medida que ele foi interrogando, chegando ali, chegando aqui, ele descobriu que era um relacionamento abusivo. Naquela época a gente não usava esses termos, né? E ele começou a meio que fazer a minha cabeça, falou, olha, você não merece isso. Você merece um rapaz que goste de você, que você é uma menina muito esforçada, você é uma menina inteligente, você é uma menina assim, com uma garra, que a gente fica... E esse daí também vinha de uma família quatrocentona de São Paulo. Ele, inclusive, o avô dele tem nome em lugares de São Paulo, né? O avô na época, né? Então ele também vinha de uma família quatrocentona. E por incrível que pareça, era o único advogado que almoçava comigo, era o único que conversava comigo. Os outros gostavam do meu trabalho, sem sombra de dúvida, mas mantinham um distanciamento profissional. Ele não, ele estava sempre comigo. Ele gostava de conversar, ele gostava de saber minhas histórias. E ele começou meio que a perceber que aquele relacionamento não estava muito certo. E eu devo a ele, porque eu tive coragem de romper o relacionamento com aquele rapaz. Fui eu quem rompi. E devo muito a esse homem. Foi ele que percebeu, falou, é um relacionamento, esse cara não merece você. A maneira como ele te trata, as coisas que ele te diz, você não merece ouvir isso, tá? E com isso eu terminei, eu lembro que eu terminei por telefone. Como ele não tinha muita formalidade comigo, ele falou, mas vamos terminar 4 anos por telefone? Eu falei, ué, que problema tem? Você nunca me apresentou para a família, você nunca me assumiu assim, que diferença faz o telefone ou pessoalmente? E como a gente costumava brigar e ficar 3 semanas separados, ele deixou. E aí eu falei, bom, tá acabado, né? Mas não estava tão acabado assim quanto eu imaginava facilmente. Mas isso eu deixo para a próxima rota. É isso, navegantes! Obrigada mais uma vez por estarem comigo e nós já estamos acabando o ano de 1985. A próxima história do final do ano fica para a próxima rota. Paz a todos nós!